Mensagem de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 17, o verso 19 e 20. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E nada vos será impossível. É muito importante esta palavra, porque aqui está falando sobre fé como semente. A fé é o fundamento, a fé é a base de grandes conquistas, ou até mesmo da força que Deus vai nos dar para superar os obstáculos, para superar as barreiras. Por isso que no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala ali sobre o que é a fé e fala sobre os heróis da fé, é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que eu for fazer é necessário a fé. É claro que eu estou falando da fé em Deus, a fé em Jesus. A Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Então tem essa fé no Criador, no poder de Deus. É necessário esta conexão espiritual que é a fé. Agora, existe também a importância da fé como crença, você crer, acreditar. Porque quando vem uma onda, quando vem uma fase de dificuldades, de lutas, de batalhas, de desafios, ou dê o nome que você quiser ao problema que você está enfrentando. Então, se você não estiver firmado nas verdades de Deus, você poderá, às vezes, ficar no meio do caminho, chorando, reclamando, murmurando, e achando que Deus abandonou você, Deus esqueceu de você, Deus não está nem aí com você, Deus não escuta mais as suas orações, não é? E começa esse lamento aí que só piora a situação. Só piora a situação. Então nós temos que entender que a fé tem que ter ação, a fé tem que ter atitude, a fé tem que ter prática. No livro de Tiago, capítulo 1, verso 22 diz: não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É a prática daquela fé, daquela crença que vai funcionar, que vai dar certo. E nesse texto que eu li aqui, parte dele, fala justamente uma situação em que um pai estava desesperado e ele chega ali e leva o seu filho. E aquele pai desesperado, ele diz: olha, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, ele sofre muito. O filho daquele homem, muitas vezes ele caía no fogo, muitas vezes na água, né? E então aquele pai levou aquele filho que precisava de uma cura, de uma libertação. Ele levou os discípulos de Jesus. Mas aqui diz que os discípulos de Jesus não puderam curá-lo. Não conseguiram êxito. Foi então que Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Aí Jesus falou assim: traga ele para mim. E foi então quando Jesus repreendeu, diz a Bíblia aqui, e repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então é importante salientar que há problemas em certas pessoas que são forças do mal, que são forças malignas. E Jesus liberta, Jesus tem poder, ele veio para desfazer as obras do mal, mas Jesus também nos deu esta autoridade. Ele diz: olha, no meu nome vocês vão expulsar os demônios, vão curar os enfermos.
Então, meu querido e minha querida, independente do teu nível de conhecimento da Bíblia ou das Sagradas Escrituras, eu sei que você tem fé. Eu tenho certeza absoluta que todos que estão ouvindo têm fé. Têm fé. Porque a Bíblia fala em Romanos que Deus repartiu a cada um uma medida de fé. Então essa fé, ela pode ser desenvolvida. Ela cresce, ela desenvolve. E quando que uma fé não desenvolve? Quando você fica dando ouvidos à incredulidade, dando ouvidos aos pessimistas de plantão, que não acreditam e ainda fica semeando o medo, a dúvida, a insegurança e dizendo, será que vai dar certo? Será que você vai sair dessa? E outros dizem, será que eu vou sair dessa situação? Que barco furado que eu entrei? Não é assim? Pois é, mas Jesus, ele disse assim, olha, quando ele deu a missão para os seus discípulos, para o seu povo, na época, quando ele estava na terra, ele falou, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês órfãos, isolados, esquecidos. Cumpra a missão, cumpra aquilo que eu estou ensinando vocês a cumprirem, porque eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Então veja bem, voltando ao texto, a base do ensinamento de hoje, fé como semente. Então, quando aquele menino é levado a Jesus, Jesus então repreende aquele espírito mau e aquele menino sarou. Então a doença dele não era um problema físico, que afetou seu físico, mas era um problema espiritual. Ou seja, era um espírito mau que estava, vamos assim dizer, escravizando aquela família, aquele menino. E por consequência o pai, a mãe, todo mundo ali precisava de uma solução. Foi então quando Jesus ele aproximou dos discípulos em particular, quer dizer, em outras palavras, Jesus chamou a atenção deles em particular. E aqui nós estamos falando publicamente pelo rádio, porque agora os discípulos não estão aqui, agora esses aqui que estavam com Jesus, evidentemente, né? Mas Jesus chamou no particular e deu uma pequena bronquinha ali, né? A linguagem popular, deu um pito, né? Jesus chamou no particular e... Então ele foi discreto ali, né? Então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular, né? Os discípulos que se aproximaram em particular, ali fora do holofote do povo, né? Da multidão lá. E disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? Então os discípulos queriam saber, por que a gente não pôde resolver o problema? A gente está com o Senhor, a gente está caminhando contigo, e por que a gente não conseguiu? Por que a gente não conseguiu? Eles fizeram uma pergunta para Jesus. Que bom que eles fizeram a pergunta para Jesus. Deus me dá inspiração aqui agora para falar com você o seguinte. Você tem que fazer a pergunta para a pessoa certa. Eles fizeram a pergunta para Jesus, porque Jesus tinha a resposta e tem a resposta. Quantas vezes você está enfrentando uma situação que não consegue êxito e pergunta para a pessoa errada? Pergunta para por que eu estou enfrentando isso? E aquela pessoa talvez não tenha capacidade, habilidade, discernimento espiritual, se é uma questão espiritual, e ela às vezes não está sem resposta. Então, peça a Deus, amado e amado ouvinte, que Ele te dê sabedoria para fazer a pergunta para a pessoa certa. Então, pergunte para Deus. Se algo não está acontecendo, não está fluindo, pergunte para Deus primeiro, fale com Ele. Oração é isso, é falar, é consultar, não é pedir orientação, é pedir sabedoria. Então peça a Deus. E evidentemente vai ter coisas que você vai perguntar para certas pessoas humanas que Deus vai usá-las para dar a resposta também, claro. Mas não é todo mundo que talvez vai ter a resposta. Então eles chamaram Jesus em particular, os discípulos, né? E perguntou, por que não podemos nós expulsá-lo? Por quê? E Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Falou por quê? Então, atribuiu o quê? Que a fé deles não estava desenvolvida. Era pequena, mas não estava em desenvolvimento. Por causa da pequena fé. Só que daí ele acrescentou. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, não, porque eles não tinham ainda esse tamanho de fé. Se tiverdes fé, como um grão de mostarda.
sei se você já viu, eu já vi, já peguei na mão um grãozinho de mostarda, é muito pequenininho. Se a pessoa não for boa de vista, nem enxerga, tão pequenininho que é. Mas ele falou, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Meu amado e minha amada, se você ouviu a gente ontem, na segunda-feira, o pastor Naine estava aqui, até a gente comentou sobre a fé, sobre os obstáculos. Então entenda uma coisa, você tem que cuidar da sua fé em Deus. E fé é você também olhar para uma piscina que não tem água, mas na fé você sabe que vai ter água ali. Entendeu? Então, se você quer usar a sua fé, eu vou usar minha fé quando tiver tudo mil maravilha, quando der tudo certo, quando eu tiver bastante dinheiro, quando não sei o quê. Aí não é assim que funciona. Com Deus é o contrário. É só você ler as Escrituras, tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lá o profeta lá, que estava ali sendo alimentado por corvo, né? E a água tinha no ribeiro, depois seca a água, depois Deus falou para ele, agora você vai sair daqui e você vai para outra cidade. E Deus disse para o profeta, você vai para outra cidade e lá na porta da cidade vai ter uma mulher que está passando necessidade e através dela eu vou abençoar você. Olha como Deus trabalha diferente da economia da terra, do humana. Né? Quer dizer, Deus envia um homem de Deus num lugar que era uma mulher que não tinha condições nenhuma, mas Deus agiu de tal forma que aquela mulher foi abençoada, o profeta foi abençoado. Então, fé é isso, é você fazer às vezes sem ter, é você começar com o pouco que tem, é o primeiro passo, é o famoso dar o primeiro passo. Claro que nesse texto aqui, Jesus acrescentou, né? Que no caso ali havia uma casta de demônios, mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então primeiro ele falou que faltou a fé ali. Né? Então nada vos será impossível quando você exerce a sua fé. Então cuide da sua fé, zele pela sua fé e não permita que a frieza espiritual que está no planeta Terra venha contaminar você. Se cuide, se preserve, porque Jesus é a nossa esperança, Jesus é o autor e consumador da fé, e receba agora a oração da fé em nome de Jesus. Senhor Deus, nesta manhã nós cremos, ó Pai, que a fé é uma semente e ela é lançada nos corações. Amém, Jesus. Essas pessoas que nessa manhã querem ser amigos de Deus, querem ter um diálogo pertinho com Deus, a reflexão, a intimidade com o Pai, a comunhão com o Espírito Santo. Isso desfaz muralhas, quebra fortalezas. Pai, nós cremos nesta manhã que o mal caiu por terra, porque se levanta nesta manhã um grande exército de homens e mulheres que oram, de homens e mulheres que se propõem a estar na brecha da oração pela sua casa, pela sua família, pelo nosso Brasil, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está agindo e operando de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, eu creio que já nessa madrugada, grandes coisas o Senhor realizou. Famílias estão sendo restauradas, famílias estão sendo salvas e libertas pelo poder do nome de Jesus, porque existe um povo que ora, existe um povo que clama, existe um povo que busca, existe um povo que intercede. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E nós cremos que existe uma igreja que clama, existe um povo que ora, que quer ser amigo de Deus, que nesta manhã o Senhor levante homens e mulheres, intercessores, colunas, agentes de Deus, para que essa palavra chegue a mais lugares, a mais residências, lá no automóvel, onde está esse homem clamando pela sua casa, como valente, como guerreiro, como coluna. Às vezes ele até se sente cansado, frágil, fraco, mas a sua palavra diz que quando estamos frágeis, fracos, nosso espírito se renova a cada manhã, renova as forças do cansado e dá força àquele que não tem mais nenhum vigor. Pai, nós cremos que essas manhãs têm sido manhãs de refrigério. Abençoa poderosamente em nome de Jesus, Pai. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração, Pai. E debaixo da unção do Teu Espírito Santo, da Tua autoridade, Senhor Jesus, nós repreendemos agora toda a casta de demônio, toda a obra do inimigo que está travando as finanças do nosso ouvinte, a vida econômica desta pessoa,
tudo aquilo que é maligno, que o inimigo está usando alguma maneira para travar essa pessoa, para que ela não prospere, que ela não cresça, não desenvolva. Em o nome de Jesus, se algo maligno, mandado, feito, seja desfeito agora e destruído em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida espiritual, física, emocional e também financeira de cada um que recebe as instruções espirituais aqui todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, e todas as pessoas que recebem esta oração e têm alegria em nos receber no seu lar ou no seu ambiente de trabalho, dentro do seu carro. Meu Deus, que a tua graça, bondade, favor alcance a cada ouvinte agora, que os enfermos sejam curados e a saúde, a paz seja sobre o coração desta pessoa. Abençoa os aniversariantes do dia, dessa semana, os aniversariantes do mês de maio, a família unida em torno de Cristo seja abençoada em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos aqui no estúdio, como o ouvinte separou esse copo com água, Senhor. Abençoa, coloque uma unção de milagres para que a pessoa, ao tomar desta água, seja curada, liberta dos vícios, liberta de doenças, de enfermidades, e que a graça do Senhor seja sobre todos. Assim oramos e já te agradecemos por mais um dia de fé e milagres, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.